graça e a paz do Senhor Jesus. Nós daremos início agora aos estudos da disciplina Antropologia Teológica. Você que tem acompanhado o curso teológico básico da Agência MAI, você já teve a oportunidade de aprender algo sobre a antropologia, mais centrada nos aspectos socioculturais. Nós já passamos e analisamos a antropologia cultural do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e nesta disciplina o nosso foco será a antropologia numa perspectiva teológica. A antropologia partindo daquilo que é relatado no livro do Gênesis, e eu quero iniciar os nossos estudos lendo o texto da Palavra do Senhor, onde o escritor Moisés registrou aquilo que Deus revelou a ele acerca da criação da humanidade. Aqui nós estamos no 6º dia da criação e diz o Senhor, através de Moisés: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Da mesma forma, nós lemos em Gênesis 2:7 as seguintes palavras: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós partimos da compreensão desse estudo antropológico, e a antropologia é justamente isso, é o estudo sobre o homem, e nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o homem é uma criação divina. Diferente da perspectiva científica, que traz a evolução como um mecanismo natural, onde os seres vivos foram evoluindo e formando novas espécies, nós lemos na palavra do Senhor a revelação de Deus, o conhecimento, a verdade, quando Deus diz em sua palavra que Ele criou, Ele formou o homem. Esta expressão, formou o homem, como algo da criação de Deus, ela difere da criação de Deus no princípio, quando Deus disse, haja luz e houve luz. A criação do homem tem um aspecto diferente porque envolveu o toque de Deus. A ideia que o autor Moisés traz aqui, diferente, né, da criação do nada, do ex nihilo, quando Deus apenas ordena e as coisas surgem. No caso da criação do homem, nós temos aqui Deus formando ou moldando, modelando o homem como uma obra-prima da criação. E ao modelar esse homem, Deus sopra em suas narinas, e ali diz a palavra do Senhor que o homem se torna alma vivente. É importante nós destacarmos aqui na criação, Deus modelando este homem, e em seguida Deus cria a mulher, como nós lemos na palavra do Senhor, no versículo 21, quando diz assim: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui nós temos claramente a criação da humanidade, primeiro Adão, em seguida Eva. Nós temos aqui o padrão de Deus para o gênero humano, que é macho e é fêmea. Quando o texto diz que Deus tirou Adão
ou Deus tirou Eva da costela de Adão, fala que Deus tirou Eva de uma parte de Adão. Por isso que quando Adão olha para Eva, Adão se identifica ali com alguém que é da sua natureza. E é importante, amados, nós compreendermos aquilo que Deus criou. Deus não se enganou, ou Deus não errou quando criou os seres humanos ou a humanidade e disse que era homem e mulher. Nós temos aqui a verdade expressa da palavra do Senhor, que nós devemos crer como verdade absoluta de Deus. Não abre espaço aqui, o texto sagrado, para uma compreensão de que o homem ou o ser vivente, quando nasce, não sabe identificar o que é. A palavra de Deus diz claramente: Deus criou homem e mulher. À sua imagem, Deus os criou. E esta é uma verdade que nós precisamos preservar, a despeito de tudo aquilo que nós temos ouvido e visto, tanto confronto que nós temos visto em nossos dias contra esta verdade da palavra do Senhor. Mas nós estamos certos, amados, que a palavra do Senhor prevalecerá contra todo engano e contra todo sofisma. Nós, a partir do livro do Gênesis, nós podemos ter uma compreensão acerca da concepção da natureza humana. E aí, essa questão é uma questão que se discute na teologia acerca do que é de fato feito o homem. O homem é feito corpo, alma e espírito. E aí seria uma ideia tricotômica, ou o homem seria apenas corpo e a alma e o espírito sendo apenas uma coisa só. Nós vamos ler alguns textos para nós termos uma compreensão acerca desta questão. O texto que nós lemos de Gênesis 2:7, nós temos aqui o texto fala: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Outras traduções falam: o homem se tornou alma vivente. Então, a partir do livro do Gênesis, nós temos uma concepção da natureza humana como sendo dicotômica. Ou seja, Deus forma o homem, tendo seu aspecto físico, Deus modela este homem, que até então é uma matéria, e ao soprar nas narinas deste homem, nós temos ali a formação do ser vivente, desse ser que somos nós, criação divina. Então nós temos no Gênesis essa concepção, mas há outras passagens bíblicas que apresentam uma natureza espiritual. E de fato, nós podemos entender que ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, ao soprar em nós do seu Espírito, Deus também nos fez um ser espiritual. Um ser que é capaz de se relacionar com Ele, de viver em comunhão com Ele. Então nós podemos compreender esta expressão imagem e semelhança de Deus, tanto como Deus partilhando conosco algo de si, algo que nos torna capazes de realizar coisas, de pensar, de refletir, de inventar, que diz respeito à nossa capacidade criativa, mas também nós podemos compreender nessa expressão imagem e semelhança como a possibilidade de nós nos relacionarmos com Ele, como ser espiritual. Devemos lembrar que Deus é um ser espiritual. Jesus, falando a mulher samaritana, no Evangelho de João capítulo 4, Jesus fala que Deus é Espírito.
E Deus é espírito pessoal. Então nós podemos entender que há de fato essa natureza espiritual no homem. Mas vamos analisar outros textos que trazem para nós esta provável distinção entre alma e espírito. O Salmo 42:6, nós temos aí o salmista conversando consigo mesmo e ele refletindo, ele diz o seguinte, Salmos 42:6 diz assim: a minha alma está profundamente triste. Outras traduções diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? E aí nós lemos no Evangelho de Mateus também uma expressão que fala daquele momento de Jesus no Getsemane. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Esse texto referente a Jesus é de João 12:27. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. E Mateus 27:50, nós lemos assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Que na realidade foi o texto que nós acabamos de ler. Então aqui nós podemos compreender o seguinte: Jesus, naquele momento da sua morte, Jesus, diz o texto, Jesus, versículo 50, que nós lemos, depois de ter bradado novamente, naquele momento em que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Diz Mateus, o Evangelho de Mateus, que Jesus entregou o seu espírito. E aí, naquele momento, Jesus morre e permaneceu apenas ali o corpo de Jesus. Nós lemos ainda um texto, e aí esse texto tem sido utilizado para a defesa daqueles que compreendem a natureza humana em três partes, que é a 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa perspectiva paulina, dá a entender que a natureza humana, a concepção que Paulo tem da natureza humana é uma compreensão tricotômica, ou seja, o homem tem essa parte física, que é o corpo, tem a alma e tem o espírito. Então aqui nós teríamos três divisões. Essa não é uma questão que nós podemos dizer que venha trazer preocupações em nós termos um posicionamento fechado, a dicotomia, tricotomia. Esta compreensão não vai interferir na nossa salvação. É uma discussão que está presente no estudo da antropologia, mas o importante é nós termos em mente que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos deu capacidades intelectuais, Deus nos deu a capacidade de compreensão, Deus nos fez seres emocionais, Deus nos fez, e como diz no princípio, Deus nos fez perfeito. Então, essas divisões que a teologia traz,
podemos dizer assim, né, mais podem trazer divisões do que acréscimos, são apenas questões secundárias que nós estamos aqui trazendo para que vocês reflitam, de modo que quando esse assunto, vocês se depararem com eles, vocês tenham aí condições de poder decidir. O ser humano, ele é corpo, alma, e essa alma seria o mesmo espírito, ou o ser humano é corpo, alma e espírito? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude na compreensão daquilo que não há tanta clareza, e nem por isso nós precisamos viver disputando, como se a Bíblia trouxesse essas questões polarizadas e onde os cristãos vivessem debatendo. Vamos nos apegar àquilo que está claro para nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para vivermos um relacionamento sincero com Ele. Porém, nós lemos no capítulo 3 de Gênesis que algo aconteceu que interferiu nesse relacionamento entre Deus e a humanidade. Porém, nós falaremos sobre isso na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você persevere em conhecer mais da palavra do Senhor e de viver um relacionamento com este Deus que nos criou.